O SciBot vem ganhando grande visibilidade no meio acadêmico, no entanto a plataforma ainda apresenta alguns problemas e limitações, e você precisa saber quais são eles para poder utilizá-la da melhor maneira possível. Neste vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre o SciHub e o SciBot. Primeiramente, você já deve saber, SciHub e SciBot são duas ferramentas de um mesmo projeto. E que projeto que é esse? Segundo o site do próprio SciHub, ele é o projeto mais controverso da ciência moderna. O objetivo do SciHub é fornecer acesso gratuito e restrito a todo o conhecimento científico. E ele possui atualmente um banco de dados de mais de 88 milhões de artigos de pesquisa e livros. Esse projeto foi iniciado em 2011 pela Alexandra Elbakyan. Segundo uma matéria do El País intitulada A Robin Hood da Ciência contra o Império Editorial, ela teria dito o seguinte: quando eu era estudante na Universidade do Cazaquistão, não tinha acesso a nenhum documento de pesquisa, documentos que precisava para o meu projeto. É loucura pagar $32 por estudo quando você precisa ler ou navegar por centenas de documentos para fazer uma pesquisa, declarava em carta aberta no Tribunal de Nova York em 2015. Esse é um dos processos que ela já teve por conta de ter criado o SciHub. Por conta da sua atuação de quebrar o paywall das revistas científicas e distribuir os artigos de graça para pessoas do mundo todo, ela recebeu a alcunha de Robin Hood da ciência. Apelido que pegou e faz muito sentido, conforme a gente pode ver aqui por alguns prints de portais brasileiros e estrangeiros. Mas também tem gerado muitos problemas jurídicos, e aqui eu trouxe alguns prints das matérias que têm saído nos últimos anos. Como está a briga do SciHub e o Robin Hood da ciência com as grandes editoras. SciHub ou CVE, a briga por artigos científicos. Pirata da ciência terá que pagar 15 milhões em multa. O cerco ao pirata, ou seja, o SciHub mexe com os direitos autorais das editoras e estas contra-atacam juridicamente o SciHub, o que traz consequências para a plataforma. Essa contextualização é importante porque nos traz ao momento atual do SciHub e nos coloca a par das suas limitações. Duas delas são as mudanças constantes do domínio e que o acervo não é atualizado desde 2023. Atualmente, uma das melhores formas de acessar o SciHub é através do domínio scihub.box, que tem esse layout aqui bastante limpo, e aqui embaixo ele traz outras possibilidades de domínio. Então aqui a gente está no box, mas ele tem link para o SU, ST, RED, RU, e para baixar um artigo basta você digitar a URL ou o DOI do artigo aqui e clicar em abrir. A título de exemplo, eu entrei aqui no site de uma revista e caso eu quisesse baixar esse artigo aqui, bastava eu copiar esse endereço e colar lá no SciHub. E uma curiosidade interessante para essa revista é que o código DOI já está no endereço do artigo. Então bastava eu copiar aqui a partir do 10 até o H, colar no SciHub que eu conseguiria baixar esse artigo. Mas isso não é uma regra e não vai funcionar para todas as revistas. Para algumas você vai ter que procurar o código DOI por aqui. Então só para reforçar aqui, a gente copia a URL do artigo, cola aqui no SciHub, clica em abrir e caso ele tenha o artigo na sua base de dados, o PDF desse artigo vai abrir numa outra janela. Simples assim. E agora vamos ver aqui o SciBot e as suas principais características. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o endereço ativo dessa ferramenta é scibot.ru. O layout é bastante limpo também e a única coisa que você precisa fazer é escrever aqui uma pergunta que esteja relacionada ao seu tema de pesquisa. Para gravar esse vídeo, eu perguntei sobre síntese e crescimento de nanopartículas de óxido de zinco, que é o título do artigo que eu usei no SciHub também. A primeira coisa que o SciBot faz é começar a pontuar tópicos relacionados ao tema da pesquisa e a mostrar artigos que estão relacionados a esses tópicos. E ele volta com muitos artigos. Para minha pesquisa, ele retornou com 35 artigos. Depois ele escreve um texto relacionado a esses tópicos, que funciona como um mini artigo de revisão. E ele traz as referências que ele utilizou para escrever esse texto. O que a gente tem de interessante aqui? Primeiro é que ele gera um texto que te contextualiza dentro do seu campo de pesquisa. Então, em vez de você ficar pegando artigo por artigo, lendo artigo por artigo, para ter um entendimento da sua área, ele já faz isso para você instantaneamente. E a segunda coisa é que os artigos que ele te mostra quando ele está fazendo os apontamentos dos tópicos e os artigos que ele coloca nesse referencial que está aí no print da tela, são todos artigos que tem na base de dados do SciHub. Então você consegue ter acesso imediato ao PDF desses artigos, que pode te dar um ganho considerável de tempo para fazer a sua pesquisa. Como nem tudo são flores, o SciBot apresenta alguns problemas bem sérios e merecem a nossa atenção.
como por exemplo, as respostas podem não ser completas. Isso quer dizer o quê? Que você pode fazer uma pesquisa lá e ele retornar os resultados sem que o seu objeto de estudo apareça nessas respostas, ou que apareça parcialmente. Então você precisa ficar atento a isso. Uma outra limitação importante é que referências relevantes podem ficar de fora. Então, se você já faz o estudo de alguma área, você já sabe quais são os autores que são referências nessa área, e se elas não aparecerem nas respostas do SciBot, significa que você já precisa ligar um sinal de alerta com os resultados que ele te entregou. E também o fato da base de dados estar desatualizada desde 2022 ou 2023. Isso significa que você terá que buscar outros meios de obter os artigos mais atuais do seu campo de pesquisa, até porque não dá para fazer uma pesquisa sem as publicações mais recentes do nosso campo. Dito isso, é importante frisar que, embora o SciBot seja uma ferramenta bastante interessante, ela requer a atenção extrema do pesquisador, assim como qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Um outro problema que eu encontrei quando eu estava fazendo a pesquisa para gravar esse vídeo foi o tempo de espera. Ele me apontou que haviam 907 pessoas na fila e o tempo era de 204 minutos. Ou seja, é algo inviável para quem está prometendo agilidade. Sobre esse problema, o site do SciBot diz o seguinte: a versão alfa suporta apenas responder uma pergunta, e uma variação mais avançada, com modo conversa, estará disponível em breve. Essa mensagem nos mostra que eles estão trabalhando na ferramenta, mas ainda tem muito que ser melhorado. Se ela não está dando conta de responder uma pergunta por usuário, imagina quando transformar isso num chat. No mais, fica a torcida para que eles consigam providenciar essas melhorias. Resumindo o que foi visto até aqui. No SciHub, a gente faz uma pesquisa sobre um artigo específico e se ele tiver esse artigo no banco de dados dele, ele te entrega o PDF desse artigo. Já no SciBot, ele te entrega uma mini revisão de um determinado tema de pesquisa que você fez a pergunta para ele e entrega vários artigos relacionados a esse tema. E o ponto de atenção aqui é que a base de dados está desatualizada e essas ferramentas elas não substituem o papel do pesquisador. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Assim o YouTube entende que há informações relevantes nele e vai distribuí-lo para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.